Sim, mas ao mesmo tempo nós vemos estas negociações e elas me fazem recordar um pouco os últimos 4 anos, porque esta não é a primeira vez que a União Europeia organiza as conversações de paz, mas em todas as conversações de paz, como vimos no passado, eles nunca convidaram os russos, ou seja, sabe, algumas delas, como as conversações de paz que estão na Suíça, o presidente polaco argumentou que, sabe, a Rússia é um país de 200 nações cativas onde todas deveriam ser livres, sabe? Então, bem, não é exatamente uma cúpula de paz quando não se convida o lado russo. E a discussão é sobre como desmembrar o país deles. Então, mas aqui de novo, eles estão sentados. A União Europeia está a negociar com os Estados Unidos. Acho que é um bom compromisso para os europeus porque eles querem fazer parte das negociações, mas não querem falar com a Rússia. Então, creio que negociar com o CCU antes de irem à Rússia faz todo o sentido. Mas o acordo que eles propuseram, este exército ucraniano de 800 mil homens, ou seja, o Ocidente deveria financiar e reconstruir todo o exército ucraniano até 800 mil durante a paz, o que não parece um exército de tempos de paz de forma alguma. E então você também terá tropas europeias na Ucrânia e elas deveriam ter fortes garantias de segurança com o artigo 5. Quer dizer, isso parece inviável porque, novamente, a Rússia entrou em guerra para evitar que a Ucrânia fosse construída como um proxy contra a Rússia. Então, agora que eles venceram a guerra, o resultado esperado deveria ser que a OTAN construísse um exército de 800 mil homens armado com Deus sabe quantos mísseis apontados diretamente para a Rússia. Sim, isso simplesmente não faz o menor sentido. Mas Zelensky disse, sabe, nós temos a impressão agora de que os americanos, como você disse, não, rejeitaram isso. E a Rússia, Zelensky agora diz, sabe, se a Rússia não aceitar isso, os senhor devem punir a Rússia. E há agora relatos na mídia americana de que os americanos estão preparando sanções. Claro, os europeus estão felizes, porque se o senhor e a Rússia estiverem, sabe, em confronto novamente, então eles esperam que a América volte para o lado deles e arrastá-los ainda mais para esta guerra. Então, o que você pensa disso, afinal? Como você explica, além das brigas internas no Zecewa, e isso é uma tática talvez para fazer os ucranianos aceitarem coisas como não à OTAN, ou eles são, na verdade, apenas Trump, mais uma vez se tornando um Biden 2.0? Bem, existe a questão que inevitavelmente surgirá. Partindo do princípio que não conseguirão financiar a Ucrânia e que a Ucrânia entrará em colapso no primeiro trimestre de 2026, haverá um grande jogo de acusações. Quem foi que derrubou a Ucrânia? Bem, Trump, com o que ele está fazendo agora, está preparando o terreno para poder dizer: eu fiz tudo. Eu lhes dei tudo o que queriam, incluindo uma garantia de segurança, e eles afundaram porque vocês, europeus, não conseguiram se organizar e pôr o dinheiro para continuar a guerra. Portanto, esta é a primeira rodada de preparativos para o jogo da culpa após a derrocada da Ucrânia. Eu não vejo nenhuma razão para ficar esmiuçando a linguagem do acordo de paz que foi aprovado na reunião de segunda-feira lá em Berlim. Eu realmente não consigo enxergar nenhum outro propósito para a linguagem que foi empregada, tanto por parte do lado alemão que estava à frente disso, quanto por parte dos emissários de Trump, que a estavam apoiando. O propósito era, na verdade, sabotar os acordos de paz e apresentar os russos como os grandes vilões que haviam arruinado completamente as negociações de paz. Isso é essencial para algumas outras discussões, outras lutas que estão acontecendo fora daquilo que estamos a discutir neste momento. São discussões que surgirão com o jogo da culpa e que já estão presentes agora no Capitólio, onde o presidente Trump é confrontado com um novo projeto de lei que está em fase final de aprovação no Senado para designar os russos como apoiadores estatais de terrorismo, o que realmente causará sérios problemas. Então, ele tem suas próprias batalhas acontecendo. Mas o resultado final para os russos é que ele é totalmente imprevisível, não por causa de peculiaridades de personalidade, embora ele tenha muitas, mas porque ele está sob enorme pressão e está manobrando para o seu posicionamento antes das eleições de meio de mandato.
para evitar ser culpado como a pessoa que derrubou a Ucrânia. Sim, faz sentido. Embora com o Trump nunca se sabe, porque ele está sempre a fazer um jogo, então é difícil saber se ele está, se mais uma vez, seja qual for o entendimento que eles alcançaram com os russos neste momento, se isto for mais uma situação como a do Alasca, enganando-os. Mas sim, mas dito isso, o que você acha, que os europeus estão buscando aqui, afinal? Porque, sabe, além de toda essa retórica sobre, a Ucrânia possivelmente vencendo, a Rússia deveria pagar reparações, certamente eles, eles veem o que estamos vendo. Eles sabem que isto está a chegar ao fim. Agora, se eu fosse um conselheiro de qualquer um desses políticos europeus, eu o aconselharia, sabe? Porque, bem, sabe, a Ucrânia está agora condenada. Porquê? Porque devemos ligar para Moscou imediatamente, cortar nossas perdas. Quer dizer, afinal, tudo o que aconteceu, a derrubada do governo ucraniano, a construção dessa grande força proxy contra a Rússia, nós agora participamos da morte de dezenas de milhares de russos. Agora vemos que todo o projeto está desmoronando e uma vez que ele colapse, a Rússia pode tomar o que bem entender e eles podem voltar-se para a Europa com algum desejo de vingança. Então parece que é hora de minimizar nossas perdas, chegar a um acordo, dar um fim a toda essa situação, e aceitar um novo status quo. De novo, fizemos uma aposta maciça, não valeu a pena. Foi um fracasso, mas eu não consigo entender qual é o plano agora. Será que eles vão simplesmente se refugiar no bunker e afundar com um navio nesta situação? É muito estranho para mim, sabe? Eu realmente não consigo entender de onde os europeus estão vindo. Eu entendo os ucranianos. Esta é uma derrota muito humilhante. Eles querem continuar a lutar. Eu entendo a posição americana e a russa, mas como você entende o que os europeus estão fazendo? De novo, você está lá em Bruxelas, no ventre da besta, como dizem. Bem, eu gostaria de dividir essas pessoas. Há algumas pessoas que conseguem raciocinar da mesma forma que você acabou de fazer e tenho certeza que sim. No entanto, não são suficientes. E eu penso que aquilo que o Putin afirmou sobre o baixo nível de competência e de formação de muitos primeiros ministros e chefes de Estado europeus precisa ser levado em consideração. Existem também algumas pessoas muito estúpidas que possuem grandes títulos. Isso não é arbitrário. Não é, de forma alguma, um acidente. São demasiadas para que possa ser considerado um acidente. Eu acho que é uma consequência direta da estrutura da União Europeia e da perda de soberania dos Estados-nação, o que reduziu a posição dos primeiros ministros a um nível muito baixo, e que essas pessoas, nesse nível, a única promoção na vida delas será mudar para as instituições da União Europeia. Então, eles não vão se atrever a confrontar a von der Leyen. Quer dizer, olhe para o que aconteceu aqui na Bélgica. Quem é que nós tínhamos? Depois de esgotarem as suas possibilidades na Bélgica, o primeiro-ministro Michel e o seu ministro dos Negócios Estrangeiros da altura, Didier Reynders, ambos do Partido do Movimento Reformador MR, com sede em Bruxelas e francófono, ambos se mudaram para a União Europeia. Michel para se tornar o presidente do Conselho Europeu por um período de 5 anos e Didier Reynders para se tornar o comissário da Justiça sob a liderança de von der Leyen. E é isso, é o limite máximo que se pode atingir neste continente europeu e vocês querem sair dos poderes tão restritos que têm nos vossos pequenos países. Então vocês têm pessoas muito inferiores pelos padrões históricos. São pessoas de uma qualidade muito baixa nestes cargos tão elevados e não creio que sejam capazes da ginástica mental que você acabou de fazer. Há algumas pessoas que não são estúpidas, claro, necessariamente, mas nos países maiores. Mas, por outro lado, eles enfrentam os seus próprios problemas que os impedem de seguir uma lógica puramente racional. O Sr. Macron é um exemplo perfeito disso. Ele é incapaz de seguir a lógica que você acabou de apresentar, porque ele está trabalhando no dia a dia apenas para se manter no poder e já não pensa mais de forma estratégica. Ele não pensou estrategicamente ao convocar aquela eleição antecipada. Então, há problemas, como eu já disse, mesmo com as pessoas que são bastante inteligentes, elas estão distraídas por outras coisas.
Para falar dos completos idiotas, a senhora primeira-ministra da Dinamarca é um exemplo claro. Você acha que ela faz o mesmo exercício mental que você acabou de fazer? Eu não acredito nisso. Ela está comprometida com as suas posições ideológicas e ponto final. Sim, ela quer aquela, se não me engano, que foi capaz já de proferir as palavras de que a paz poderia ser mais perigosa do que continuar a guerra agora, porque então, sabe, os russos podem voltar sua raiva contra nós quando a guerra terminar, mas há algo de verdade nisso, quer dizer, nas fases finais de uma guerra, parece que se entra numa fase muito perigosa, porque por um lado, com os russos saindo vitoriosos, eles têm o... Às vezes a gente se deixa levar pela vitória e ela sobe a cabeça. Isso significa que a pessoa se torna um pouco mais assertiva, um pouco mais audaciosa. Mas é claro, existem também algumas razões estratégicas importantes pelas quais eles deveriam ser talvez mais ousados. Ou seja, quando estavam completamente atolados a combater os ucranianos, eles permitiram que os europeus essencialmente ignorassem todas as suas linhas vermelhas. Eles, sabe, os europeus agora podem falar abertamente sobre como estão, sabe, a levar a guerra para dentro da Rússia. Então, não seria, eu esperaria que não fosse improvável, pelo menos, que os russos começassem agora a observar, por exemplo, os drones ou jatos voando sobre o Mar Negro, identificando alvos que seus planejadores de guerra e, sim, seus contratados estão visando para atirar contra a Rússia, que os russos pudessem começar a derrubá-los. Ao mesmo tempo, claro, enquanto os russos podem estar a preparar-se para pressionar um pouco mais os europeus, e já viram isso na retórica, veem os europeus a pensar que agora também tende a intensificar os seus esforços, porque o intermediário está a perder, então eles precisam urgentemente resgatar a situação através de uma escalada. Então você simplesmente parece que este é o momento para um confronto direto, quando subimos esta escada da escalada sem que ninguém tenha o controle. Você também está vendo a mesma coisa? Ou é só impressão minha? Bem, eu acho que o presidente Putin não tem outra alternativa a não ser intensificar a escalada. Como eu disse, a aposta em Trump revelou-se uma má jogada. De novo, mas para não nos aprofundarmos na personalidade de Trump e em toda a psicanálise amadora que tem sido realizada sobre Trump por todos na mídia, mas não funcionou por razões que provavelmente estão fora do controle do Sr. Trump e certamente não fornecem à Rússia os resultados que eles tinham o direito de esperar. E isso coloca numa posição embaraçosa o Sr. Putin e questiona por quanto tempo, muito mais tempo, o programa de mão leve pode continuar. Não tem sido tão leve assim no último ano, francamente. Como sabemos, a infraestrutura energética da Ucrânia está praticamente destruída. Os russos têm sido muito agressivos nos últimos 6 ou talvez 9 meses, mas ainda assim não foram para jugular. Eles não fizeram nada de fato para destruir a Ucrânia. Eles podem e deveriam. Eu estava, você mencionou muito gentilmente o volume 1 das minhas memórias de memórias. Eram os meus diários de guerra, que foi publicado em maio. E acredito que em janeiro, o mais tardar no início de fevereiro, o volume 2 sairá para 2024. E eu estou a dar os toques finais a este material, enquanto revejo as minhas entradas de diário. Outubro de 2024, quando eu estiver dizendo, sim, os russos estão avançando muito bem agora, com maior velocidade, e acho que eles tomarão Pokrovsk nos próximos 2 ou 3 dias. Outubro de 2024. Você sabe quando eles a capturaram? Outubro 25. Todos nós julgamos mal o ritmo do avanço russo, e mesmo agora porque os russos tomaram todos os principais postos fortificados e vai ser uma varredura limpa até o Dnieper. Eu não acredito nisso nem por um minuto. O senhor Putin não tem 2 ou 3 anos para chegar ao Dnieper. E agora que a sua política de acomodação se provou errada, é hora de ele seguir o caminho mais fácil e fazer o que precisa ser feito e resolver a questão da Ucrânia de uma vez por todas agora. Há muitas pessoas na periferia do seu Kremlin que estão defendendo isso. O que eu estou fazendo aqui é simplesmente repetir o que eles estão a dizer. Não sou eu quem lhes está a dar ideias. São eles que me estão a dar as ideias, ideias que eles já vêm expressando na televisão há muitos meses. Bombardeiem Kiev sem dó nem piedade e acabem com isso de uma vez por todas.
Eu acho que isso é importante para as pessoas entenderem que em Moscou o principal argumento contra o avançar na escalada que a Rússia deveria sim tirar as luvas é que enquanto eles estavam tendo alguma diplomática fazendo alguns progressos diplomáticos com os americanos, mas com este novo desenvolvimento agora isso vai selar o destino de todas as pessoas, de todo o argumento do porquê eles deveriam, sim, não deveriam, não escalar. Isto parece que se tornou, sim, está morto na água agora. Mas estes ataques, no entanto, aos navios comerciais russos também, especialmente no Mar Negro, isto é também algo que não creio que pessoas suficientes no Ocidente apreciem o quanto de raiva isto está a alimentar. Porque, mais uma vez, seja o que for que os ucranianos estejam a fazer, sabemos que estão a receber apoio e assistência do Ocidente, mas também os europeus estão, no fundo, a expressar exatamente o que desejam. Precisamos de atacar com mais intensidade a infraestrutura energética russa e, portanto, vemos ataques ucranianos à infraestrutura energética russa. Agora vemos que os europeus ali falam em atacar a chamada frota sombra russa e agora, novamente, os ucranianos supostamente atacando navios da Rússia. Quer dizer, se virmos como eles responderam agora também, eles aumentaram a agressão. Agora, especialmente contra a Odessa, as luzes estão apagadas lá agora. Bem, não me surpreenderia se há pessoas agora em Moscovo a argumentar que não podemos dar-nos ao luxo de ter Odessa presa numa Ucrânia pós-guerra. Novamente, este é um argumento muito difícil de apresentar no Ocidente, porque aqui todos estão convencidos de que Putin é um ditador e que ele decidirá tudo sozinho. Mas há muita pressão agora crescendo em Moscou sobre como responder a isso. Então, acho que sim, só minha última pergunta é: o que você vê os russos fazendo agora? Eles vão simplesmente buscar uma vitória militar completa no campo de batalha? Odessa já está na mira deles? Como você enxerga isso? Não, Odessa está na mira deles, mas eu acho que há algo que eles podem fazer que será menos exigente para eles, até mesmo para a sua mão de obra, que irá abordar as questões que você estava levantando há um minuto atrás, os ataques aos seus navios no Mar Negro. Eles podem abater os aviões, espiões ingleses que estão fornecendo informações da mira aos ucranianos. Eles poderiam e deveriam fazer isso. A Inglaterra precisa receber uma mensagem clara. Eles têm sido os principais instigadores em toda esta guerra contra a Rússia. Bem, eles continuam a ser os cães de ataque, não os cães de colo que costumavam ser sob Tony Blair. Eles são, de facto, os cães de ataque. Já estão a voar com aviões sobre o Mar Negro em águas internacionais. E daí, se os russos derrubarem alguns desses aviões, a mensagem será recebida em Londres e eles mobilizarão as suas hordas. Isso terá um impacto muito grande nesta questão dos ataques à navegação comercial russa no Mar Negro. Como eu estava dizendo, há coisas que os russos podem fazer que são escalatórias, mas não tão dramáticas quanto tomar a cidade de Odessa. O que eles farão de qualquer forma. Isso vai acontecer. Não acredito que Odessa permanecerá em mãos ucranianas quando os ucranianos finalmente capitularem. Isso fará parte disso o suplemento de capitulação. Eles perderão o acesso ao Mar Negro. Mas esta ação, que é de menor envergadura, terá um impacto imediato e significativo no problema dos ataques que têm ocorrido em Novorossiysk, especificamente os ataques direcionados a estes petroleiros, e sem dúvida será algo muito salutar. Sabe, quando as pessoas sempre olham para a Primeira Guerra Mundial, elas sempre perguntam: como puderam caminhar sonâmbulas para este desastre massivo? Era previsível. Mas é tão incrivelmente previsível exatamente para onde estamos indo agora. Sim, todos esses incentivos se acumulando agora para a Rússia responder e retaliar contra a Europa. Mas é quase como se alguns líderes europeus até o recebessem bem, porque assim eles poderiam dizer: vejam só, aí está, depois de passarem todos esses meses construindo todos esses casos falsos sobre drones russos perto dos seus aeroportos e todas essas diferentes bandeiras falsas, agora eles teriam uma prova irrefutável para, a defesa da guerra. Toda essa má ilusão, eu acho, sobre o controle da escalada que eles serão capazes se os tiros forem disparados
e houver algum confronto direto com os russos, que de alguma forma eles conseguirão controlar a rapidez com que isso escalaria. E eu não acho que eles, sim, eles podem perceber exatamente como isso se transformaria numa guerra muito diferente, muito rapidamente. E Eu não o compararia à Primeira Guerra Mundial, no entanto, porque aqui eles estavam, os lados estavam equilibrados e ambos estavam fortemente militarizados e esperando que isso acontecesse. A Europa está agora, o arsenal está vazio. Eles estão falando, estão fazendo o trabalho. Eles estão trabalhando, estão gastando dezenas de bilhões de dólares para compensar 20 anos de perda daquele investimento em seus exércitos. Mas se eles fossem para a guerra agora e tomassem as ações agressivas russas como um casus belli, seriam esmagados, eles sabem. Portanto, eles não se atreverão a reagir. Não vamos presenciar uma guerra mundial eclodir aqui na Europa por causa de uma ação russa que leva a uma escalada. Os europeus simplesmente não têm os meios para isso. bem, hoje é dia 17. Nos dias 18 e 19, a União Europeia tomará uma decisão em termos de como financiar a Ucrânia. E seja qual for a forma como decidam fazê-lo, isso só aprofundará o seu compromisso. Então, não, acho que estamos a caminhar para um desastre. É, bastante deprimente. Há poucas semanas parecia que haveria de facto um caminho diplomático, mas aqui estamos. Então, como sempre, terminamos com uma nota sombria. Muito obrigado por ter dedicado o seu tempo.